pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcape. Podcape, isso mesmo, Podcape. Vozes que inspiram. Vocês sabem que nós inspiramos. Então, muito obrigado por te manteres aí. Apesar de ficar muito tempo parado, mas prometemos e voltamos. Isso mesmo. E hoje o nosso programa está super especial. Tá? Uma coisa uau! Mas vai ficar uma coisa uau quando tu correres no nosso canal no YouTube e subscreveres e ativares o sininho das notificações, compartilhares, colocares o teu like e escreveres ou comentares quem tu queres ver aqui no nosso programa. Hoje o nosso programa será um programa super abençoado. Hoje o céu irá descer aqui. Isso mesmo. Hoje temos um convidado, como já havia frisado no princípio, super especial, principalmente e particularmente para mim. E obviamente que vocês, né, algumas pessoas também conhecem. O nosso convidado eu não vou vos contar, mas do que eu falar, ele próprio vai se apresentar. Olá, seja muito bem-vindo, caro convidado. Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Para começarmos, o nosso convidado poderia muito bem se apresentar lá para casa e contar um pouquinho da sua experiência até aqui. Meu Deus! Eu me apresento agora? À vontade! Então tá bom. Eu sou o Marcos Freire e sou filho de Deus. Amém. Sou ministro de louvor, pastor e... Meu Deus, sou pai de muitas crianças, inclusive desse rapaz aqui, Amém. Que não é criança, já é um homem de Deus, Amém. Da Baluarte em Angola, no Congo, lá no Nordeste do Brasil. E é isso. E fazemos muitas coisas para Jesus. Amém. Então, hoje, caro telespectador, ou caro internauta, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre chamado, música e missão. Nós vamos entender um pouquinho da jornada do nosso ilustre, eu estou acostumado a chamar tio Marcos, ou para muitos conhecem como Marcos Freire, da jornada dele no Evangelho. Mas como assim? Nós vamos entender um pouquinho como ele desenrolou, né, como se tornou, até onde ele chegou hoje, qual foi o processo que ele conseguiu, né, passar até hoje aqui. No nosso primeiro bloco de perguntas, nós vamos falar sobre início do chamado. Como assim início do chamado? Nós vamos entender um pouquinho como o nosso cantor e nosso pai das nações, assim que é também chamado, Marcos Freire, descobriu o seu chamado. Eu gostaria de saber como é que foi o encontro pessoal com Deus e quando percebeu o chamado do Senhor. Olha, eu nasci no lar cristão, né, no lar evangélico, lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba, minha cidade natal, no Nordeste do Brasil. E eu tive a oportunidade de já nascer nos caminhos de Deus, né? Minha mãe sempre me inclinou para compreender o chamado e para muitos cultos. Desde muito cedo eu sempre cantei, com 5 anos de idade. Conta a minha família que foi a primeira vez que eu cantei na igreja, aos 5 anos de idade. E ali eu sempre ouvia muitos profetas de Deus falando sobre o que eu iria viver quando eu crescesse, né? E aí muitos profetas vinham até mim falando que um dia eu ia para as nações, que eu ia cantar, que eu ia chegar em lugares que, onde eu não fosse pessoalmente, com os pés, a minha voz chegaria, e que Deus me tinha como missionário mesmo, que ia me levar em algum momento para viajar o mundo todo. E minha família ouviu isso a vida inteira, mas antes mesmo de eu nascer, minha mãe conta que eu ainda no ventre dela, muitos profetas iam até ela, impunham as mãos sobre o ventre e dizia que ela estava aguardando um homem de Deus que ia crescer, que ia ser um ministro de louvor, de adoração e que ia alcançar muitas pessoas. E daí eu comecei a me envolver na igreja local, né, a servir nos departamentos de adolescentes, jovens, me submeter a uma liderança local. E ali eu fui crescendo, cantando, servindo, desenvolvendo, até que com 9, 10 anos de idade eu comecei a fazer meus primeiros concertos. Na verdade, era mais abrindo os concertos de ministros de adoração que eu já admirava, como o André Valadão. Foi o primeiro cantor que eu abri com 9 anos de idade um show, foi o André Valadão. E depois vieram outros, Fernandinho e tantos outros ministros. Isso eu tô falando há 20 anos atrás. É bastante, né? Ainda nem estava muito nascido. 20 anos atrás. E aí eu comecei a abrir os shows deles, mas sempre sonhando em poder gravar canções, né? Viajar levando louvor e tudo. E daí eu só servia até que com 17 para 18 anos eu recebi o convite para vir para a África pela primeira vez. E eu não sabia quanto tempo ia passar, mas eu vim em missões para a República Democrática do Congo, em Kinshasa.
E lá em Kinshasa eu morei 2 anos, junto com o meu irmão que você conhece muito bem, o tio Jones. Sim, sim. E a gente morou 2 anos em Kinshasa. E ali eu comecei a escrever as minhas primeiras canções e volto para o Brasil para gravá-las. Então eu comecei desde cedo, mas sempre servindo e entendendo o chamado e ao mesmo tempo não só cantando, mas também pensando em toda essa parte social, né? Onde eu saí do Brasil sem data de volta, não sabia quando voltaria e vim servir aqui em África, na verdade, só que começando no Congo. Sim. O tio Marco, quando deu, né, explicou um pouquinho sobre o que terminou de falar, explicou muito, ou enfatizou muito sobre a família. Eu gostaria de saber que papel a família ou a igreja teve na formação espiritual. Olha, no caso da minha formação, 100%, né? Mas a gente sabe que isso não é um padrão. Como assim não é um padrão? Sim. Tem pessoas que elas não vão ter uma família que enviem, elas não vão ter uma família que crie uma estrutura, né? Porque se a gente pensar que a gente só consegue cumprir o chamado se a nossa família nos apoiar, a gente vai ter muita gente hoje que não vai conseguir cumprir o chamado, porque de repente é o primeiro convertido da família, ou não tem uma estrutura familiar muito bem estruturada, né, para se enviar alguém. Então não é um padrão. Eu, graças a Deus, tive essa graça de Deus de poder ter minha família já envolvida, de certo modo, no evangelho, em missões para me enviar. Mas é crucial ter uma família que apoie, né, que invista, né, que participe, que envie, né, e sobretudo a igreja local. A gente acredita muito que o missionário ou aquele que vai servir no campo, ele não pode se auto-enviar. A gente nunca viu na Bíblia nenhum episódio de um discípulo se enviando, né? Ele sempre tinha alguém que o enviava. Certo. E Jesus, enviando os discípulos de 2 em 2, inclusive para cumprir algumas missões, ele os enviava. Então isso é algo típico, né? Como a igreja deve se comportar. A igreja ela tem o papel de enviar. E esse envio não é vai que eu te envio e pago todas as tuas contas. Né? Vai, eu te envio, eu te dou cobertura espiritual, eu oro por você. Claro, eu invisto, eu semeio. Mas é da partir daí que a gente desenvolve a nossa fé e a gente cumpre o chamado. Então a igreja ela é como um pontapé inicial que te envia, e você sendo enviado por uma igreja, por uma liderança que você já sirva, aí sim você está apto para essa liderança te enviar. Sim. Falando um pouquinho sobre envio, nós sabemos que é um processo que o Senhor teve que passar. Eu gostaria de entender mais ou menos quais foram os primeiros desafios enfrentados a dar os primeiros passos no seu ministério. Olha, os primeiros desafios, né? Certo. Porque a gente lida com todos, todo dia tem um desafio diferente. Sim. Mas os primeiros desafios eu acredito que foi as pessoas acreditarem em mim enquanto eu tinha uma pouca idade. Sim. Porque geralmente a gente só vê homens e mulheres de Deus com evidência no chamado, ou tendo apoio, né? Tendo apoio mesmo, né? Confirmações de pessoas e auxílio de pessoas quando já se tem uma certa idade. É muito comum a gente ter como referenciais pessoas mais antigas, né? Que já têm muitos anos no ministério. Então hoje a gente já tem alguns anos, né? Mas lá no começo a gente estava começando, obviamente. Sim. Então para começar o maior desafio era que com que todos que estavam ali em volta, que a gente precisasse, que nos apoiasse, acreditasse na gente. Porque é difícil alguém acreditar em você quando você não tem nenhum fruto ainda, né? O fruto te dá evidência de que é verdadeiro o que você faz. Sim. No caso, hoje é muito fácil a gente ter pessoas que vão acreditar, porque a gente tem frutos que contra eles não tem argumentos. A gente apresenta o fruto e o fruto ele comprova se a árvore é boa, né? A Bíblia fala sobre isso. Mas naquela época ninguém conhecia, a gente não tinha nenhum fruto evidente para poder ter apoio. E foi um grande desafio romper com isso, né? Você cumprir um chamado sem pessoas acreditarem em você. Isso é uma grande dificuldade. Só que a gente precisa entender que não são pessoas que nos chamam, é Deus quem nos chama. Amém. Então, se Deus nos chama, não importa se as pessoas vão acreditar na gente, se elas não vão acreditar na gente, uma hora o fruto vai te respaldar. É isso. E eu gostaria de saber, falando um pouquinho sobre experiência, né? Se tem uma experiência que marcou e confirmou também o chamado do Senhor. Olha, a experiência que marcou e confirmou foi em 2015 para 2016. Eu sou meio ruim de data, mas eu acredito que foi isso, 2015 para 2016. A gente morava no Congo, né? Durante 2 anos morou eu e o Jones. E no 3º ano veio mamãe também, né? Passar com a gente. No 2º ano ela veio passar um tempo com a gente também lá.
a gente orava muito e a gente pedia que um dia o Senhor nos enviasse a Fernanda Brum como a nossa mentora, né? Na época não tinha essa palavra, mentora no Brasil, a gente não usava, mas hoje seria como se fosse uma mentora. E a gente orava chamando pela fé, em nome de Jesus, Fernanda Brum, vem até nós, você vai ser a nossa mentora, e nós orávamos assim. Até que a gente volta para o Brasil e a gente a convida para participar do lançamento do nosso primeiro CD. CD que a gente compôs durante esse período no Congo, né, durante esses 2 anos que foi de 2012 a 2014. E aí Fernanda Brum, ela aceita participar, né, desse momento do lançamento do CD. Só que quando a gente convidou ela, a gente não tinha nenhuma pretensão de, olha, ela vai ser a nossa mentora, ela vai nos amadrinhar, ela vai cuidar da gente. A gente na época esqueceu disso, né? Mas aquilo que a gente tinha orado não foi esquecido. Então, às vezes acontece da gente orar tanto por algo que a gente esquece, mas quando acontece a gente lembra. Um dia nós oramos por aquilo. E foi isso que aconteceu com a Fernanda Brum. Bom, ela foi participar desse lançamento do CD, lá em Campina Grande. Foi a maior lotação da igreja, foi linda a noite e tudo mais, Deus fez grandes coisas. E aí no final, que ela estava ministrando, ela me chama. E ela disse assim, olha, eu fechei meu coração para apadrinhar ou amadrinhar novos ministros, porque eles crescem e dizem, nós não precisamos mais de você, né? Acontece muito isso, de pessoas antigas pegarem na sua mão e no momento que você se torna alguém ou você tem uma certa visibilidade, você diz, eu não preciso mais de você, né? E aí ela falou isso no palco, né, no púlpito. Ela, olha, eu já cansei disso, eu já amadrinhei muita gente e agora eu não quero mais ninguém. Mas Deus mandou eu estar contigo, Marcos, a partir de agora. E ali ela pegou um jarro assim de azeite, derramou sobre a minha cabeça. Sim. E ela orou sobre mim. Ela falou que tinha momentos que eu ia pregar e quando não pudesse pregar ia cantar. E quando pudesse cantar ia pregar, ia apacentar, pastorear. Naquele momento, ela profetizando aquilo, nada fazia sentido. Hoje, quem ouve, né, e às vezes a gente acaba postando isso para trazer à memória tudo que Deus fez naquele dia, faz muito sentido. Mas naquela época eu não gostava de pregar, eu não gostava de pastorear, eu não gostava de falar muito, era só ministro mesmo de louvor. E ela me ativou. Naquele dia que você perguntou qual foi um grande marco, né? Sim. Ali foi realmente um grande marco. Porque a gente tinha esquecido que a gente tinha orado um dia chamando ela como uma madrinha, como uma pastora que iria cuidar da gente. Sim. Porém, naquele momento que ela começou a ungir, a declarar palavras e a profetizar, a orar por mim, me veio toda à tona, né? Naquele momento, meu Deus, um dia nós oramos por isso e hoje ela é alguém que nos envia. E dali pra frente minha vida mudou, até que novos passos foram, né, sendo galgados, avanços, e hoje a gente vive muita coisa que ela profetizou naquele dia. Amém. E o tio Marcos também falou um pouquinho aqui sobre a gravação do primeiro CD. E no ano passado celebrou-se 10 anos de carreira, de vida e obra do cantor Marcos Freire. E algo que foi peculiar assim, que todo mundo ficou espantado, foi o convite da nossa irmã Nair, né? Nós sabemos que teve um momento viral. E como foi convidar a Nair Nani e qual foi a parte mais difícil de gravar com a Nair Nani? Muito boa pergunta, filho. Então, a Nair foi algo muito peculiar que eu acho que pela correria, né, e pela euforia, né, de todo o contexto de gravação, a gente acaba que não consegue transmitir para as pessoas o que realmente aconteceu. Sim. Então agora a gente vai poder trazer essa clareza justamente diretamente de Angola, né, a terra da irmã Nair, para a gente poder relatar alguns bastidores, né, que ninguém talvez saiba. Deus me mostrou a Nair muito antes dessa viralização na internet, né? Eu estava em casa e, na verdade, não, eu estava viajando, não era nem em casa, eu estava viajando e eu vi o vídeo dela. E ela cantando a capela, né? Nada, não era produção nem nada, e ela cantando nas horas amargas, Jesus está lá. E quando eu vi aquilo, Deus falou comigo. Chama ela, grava essa canção com ela, que eu vou ecoar essa mensagem para o mundo. E aí eu amei, Senhor, mas eu vendo a burocracia que levar alguém do Brasil, de Angola para o Brasil, eu fiquei, nossa, vai ser muito complicado, né? Chamar alguém que não tem visto ainda, e, enfim, é um processo, como é que a gente vai fazer para levar? Porque a gente já recebeu, né, crianças da Baluarte no Brasil, então a gente conhece como é todo esse processo de visto, é extremamente difícil e muito, muito burocrático, né? Enfim, então eu vi uma dificuldade naquilo, eu não queria mexer, eu falei, não, eu vou deixar quieto.
Se for de Deus mesmo, algo vai acontecer. Até que eu chego em casa, fui fazer um show na região, e aí minha mãe veio falar comigo, falou, Marcos, Deus me mostrou essa menina, e Deus mandou eu te dizer que é pra você gravar com ela. Aí eu olhei, meu Deus do céu, confirmação de Deus. Eu vi como confirmação. Passou, falei, pai, eu não sou Tomé, mas eu quero uma terceira confirmação, porque é muito burocrático levar alguém de Angola para o Brasil. E ela não estava nessa viralização nesse momento que a gente fez o contato. Então era alguém que não estava, né, nessa visibilidade inteira como está hoje, né, como é hoje. Deus levou a voz da Anaí para o mundo, né? Glória a Deus por isso. A gente se alegra muito. E até que eu fiz uma ligação para uma irmã, que é uma pessoa muito influente, que, enfim, trabalha e entende essas questões de vistos, né, e regulamentações que precisam do burocrático. E aí ela, usada por Deus, na hora que eu ia começar a falar, irmã, eu quero trazer uma cantora angolana para vir gravar comigo no meu DVD e tal, ela me para, ela fala, peraí que eu tenho uma profeta que quer falar contigo. Ela passa para essa profeta. Na mesma ligação, essa profeta diz assim, olha, você vai ser uma porta para alguém que Deus está levando de uma nação para o Brasil. Amém. E essa porta que ela vai entrar vai sacudir o Brasil e Deus vai te usar de uma forma poderosa como um canal para isso. Aí quando eu vi o Senhor, então é algo muito maior, não é só uma gravação, não tem nada a ver apenas com uma canção, mas Deus tem algo aí muito maior. E aí a gente começou a mexer, né, em visto, em organização e tudo mais, enfim, até que nesse meio campo ali do processo, a Nair lança essa canção. O meu convite foi para ela vir para o Brasil, para ela participar da gravação do nosso DVD, que já tinha confirmado a Aline Barros, o Anderson Freire, a Fernanda Brum, que são meus amigos, né, e mentores também, começaram muito antes de mim, e eles, né, me ajudam muito de perto, assim, de compartilhar, de aconselhar. Teve também o Chandler Moore, né, que era do Maverick City na época. Meu Deus. Ele é precioso. A Camila Vieira e o André Fernandes foram esses que participaram, né, do DVD. E aí, enfim, fizemos o convite, movimentamos. No decorrer de todo esse processo, ela lança a canção Melhor Amigo, né, que muita gente acha que pode ter vindo o convite depois que ela lançou e teve a viralização. E não foi, foi antes. Até que ela lança e a canção viraliza, né? E aí a gente se alegrou demais com tudo isso. E pra gente, qual foi a parte mais difícil, como você perguntou? Sim. Foi lidar com essa questão da viralização. Porque muita gente ficou pensando, ele convidou porque a canção era viral. Ele chamou ela porque ela ficou viralizada na internet. E a gente não a Bíblia não fala, mas traz essa clareza, né, de que justo ele não se justifica, Jesus já nos justificou. Então a gente não ficou se justificando na internet, foi antes, foi depois, não tem nada a ver. Não, até porque a palavra que Deus tinha me dado era que o nosso ministério e este convite, né, seria como uma porta de entrada dela para o Brasil, para alcançar o Brasil. E glória a Deus por isso, ela já foi, já voltou de novo e está indo de novo. Amém. Então houve uma grande aliança nisso. Então eu acho que o maior desafio de ter gravado, né, com a Nair nesse sentido foi gravar uma canção viral e ao mesmo tempo sem querer reproduzir o que já estava viralizado. Sim. Porque geralmente as pessoas elas têm medo, né? Viralizou, tem que fazer igual. E a gente sentou, eu e ela, e a gente conversou sobre isso, né? Olha, a gente vai gravar uma canção que, né, ela tá viralizada, né? Como é que a gente vai fazer e tudo? E uma das coisas que eu achei lindo do coração dela foi, olha, pastor, é diferente. O que eu gravei com os meus manos, né? A Zumbuca e o Jimmy, preciosos, amo eles, eu os conheci, cantam demais, são irmãos. Foi uma experiência. O que a gente vai gravar é uma outra experiência. E realmente, as duas versões elas são diferentes. Sim, né? A gente lançou, ela tá indo de uma forma muito orgânica. A gente decidiu fazer esse projeto muito orgânico. Eu acho que ela já tá com mais de 2 milhões de visualizações já. E não tem nenhum trabalho ali por detrás. A gente simplesmente soltou, né, para alcançar o povo. E o que é que eu posso dizer mais? Foi realmente uma experiência incrível. A glória de Deus desceu. Foi diferente, né, da outra canção, Melhor Amigo, que foi a primeira versão lançada. Então a gente não tem como uma versão oficial. A gente não, né, a Nair. Não tem essa versão oficial, essa é a segunda, não. São duas experiências diferentes, né, que a gente tem hoje disponível nas plataformas digitais, que eu particularmente ouço as duas. Né? Eu fui muito alcançado, né, pelo primeiro lançamento feito por essa canção e por isso que realmente a gente viu em Deus que seria algo poderoso e está sendo. Muitos testemunhos a gente tem recebido. Sim, também para frisar que
a colaboração entre o tio Marcos e a irmã Nair não foi por palmas, mas sim por almas. E também vamos entender um pouquinho. Tem uma pergunta que nunca quer se calar. Nós sabemos que o tio Marcos, né, é pai das nações, que tem uma ONG cá em Angola. Mas as pessoas têm perguntado, por que não ajudar no seu país, se lá também tem pobreza, e vir ajudar aqui em Angola? E vir expor só o que é pobreza da Angola, por que não expõe também a pobreza do Brasil? Qual a opinião do tio Marco concernente a este assunto? Olha, boa pergunta, viu? Então, eu tenho duas respostas, mas eu quero dar logo a primeira resposta, porque eu acho que a primeira, ela impacta mais nesse sentido, né? Então, a gente sabe que no Brasil, a gente tem muitas leis em pleno vigor e funcionamento, né? A gente sabe que em países de África, não todos, mas alguns dos países em África, se sofrem realidades que são extremamente diferentes das realidades que o Brasil hoje sofre. Um exemplo, aqui em Angola, me responde isso, eu estou te perguntando. Existe auxílio de uma família que tem um filho ter ali um dinheiro que o governo paga por criança para a família? Pelo que eu saiba, até agora ainda não. Não existe isso. No Brasil existe isso. Sim. Então no Brasil hoje a gente chama isso de Bolsa Família, né, que são famílias que eles recebem um auxílio, né, do governo por cada criança ali que se tem. Essas crianças elas têm que estar devidamente matriculadas em uma instituição, que no caso é a escola pública no Brasil, que a escola pública não tem nenhum tipo de pagamento. Então aqui em Angola fala propina, né? Sim. Mas no Brasil, quando é propina, gente, aqui não é que é algo errado, é a forma de falar, é como se fosse dinheiro. Sim, a mensalidade nesse caso. Não é propina de algo errado. Então aqui em Angola, a criança que está ali matriculada numa instituição, né, do governo, ela paga algumas coisas, como, sei lá, o papel da prova, não tem esses tipos de pagamentos assim. No Brasil não existe, é 100% gratuito. Aqui você tem acesso à saúde pública? Tipo, nós especificamente... Eu estou te perguntando. Sim. Não, respondendo diretamente... Não, nós não temos assim diretamente acesso à saúde pública. Pronto. No Brasil, essa realidade ela é o contrário. Sim. Por mais que tenhamos pobres, necessitados, que é uma realidade de muitos países, e todos os países, na verdade, do mundo, existe distinção de classes, né? Sim. Os mais ricos, os médios, os pobres, todo mundo tem isso. Mas a diferença do Brasil, especificamente para com Angola, o brasileiro ele tem muitos meios, né, de ter uma comodidade de vida. Estuda que você cresce e aí você ganha bolsa de estudo, ou nem ganha bolsa. Existem maravilhosas universidades hoje no Brasil públicas, 100% públicas, existem investimentos ao longo de todos esses anos. Esta não é uma realidade de Angola, né, e de outros países de África. Embora Angola a gente saiba que existe um lado de um país muito bem desenvolvido, existe uma estrutura, existe também vários caminhos a crescerem, porém existe um outro lado que no Brasil nós não lidamos igualmente. Então, por causa disso, esse é o primeiro ponto, a primeira resposta da sua pergunta, não tem como se comparar as necessidades. Então, não tem como a gente imaginar, no Brasil existe pobreza também porque vi ajudar a parte pobre, né, de Angola, porque no Brasil a pobreza ela não é igualmente como as necessidades daqui de Angola, são níveis muito diferentes e de acessos. Então, um exemplo, alguém está com uma doença em estágio terminal no Brasil, né? Existe uma atenção para aquele tipo de doença, algum familiar pode conhecer algum político, alguém que tem um acesso, um diretor de um hospital, se tem meios, né? Aqui a gente escuta muitos relatos de crianças que morrem, não sabe de que doença foi. A gente escuta muitos relatos de crianças que dormiram e não acordaram. Morreu de quê? De dor de cabeça. Não existe morrer de dor de cabeça. Foi alguma doença que não teve um acompanhamento. E estes são relatos que a gente ouve aqui praticamente diariamente. Então são necessidades bem distintas, né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que você tem que servir aonde Deus te mandar.
Então eu não posso dizer que por que ao invés de servir os Estados Unidos, você não vai servir a África. Se Deus chamou para os Estados Unidos, vá servir os Estados Unidos. Do mesmo modo que eu não posso dizer por que você serve a Europa e você não vai servir a África. Porque Deus levantou pessoas para servirem a Europa. Então, contra essa consciência do chamado, não tem uma distinção. Se Deus te mandou servir em tal lugar e naquele lugar que você deve servir, seja ele rico financeiramente ou seja ele pobre financeiramente, não importa. É o lugar que Deus te mandar ir e você cumpre o seu chamado. Só que respondendo a sua pergunta de um terceiro modo, a gente é um instituto, né? Então o Instituto Baluarte, ele também trabalha lá no Brasil. Então a gente tem a nossa sede do Baluarte hoje em Campina Grande, na Paraíba, que atende, né, de forma pontual. Existem vários atendimentos sendo feitos ao longo da semana para crianças mais vulneráveis ou que não têm tanto acompanhamento assim, mas elas são matriculadas em suas instituições de ensino pública gratuitamente. Elas têm acesso à informática com a Baluarte, a reforço escolar, a uma alimentação, do mesmo modo que elas têm acesso à alimentação na escola delas. Então, lá a gente trabalha mais nesse teor de assistencialismo, né? Junto, claro, com a parte espiritual, que é o nosso maior pilar. Já que é um outro tipo de frente, né? A parte mesmo da alimentação, da nutrição, né? Da religião também, nós somos protestantes, né? Então a gente carrega essa bandeira. Então a gente também está no Brasil. Só que o lugar que se precisa mais, a gente vai expor mais. Sim. Então se Brasil, Angola, a gente está trabalhando nos dois, obviamente a gente vai expor as necessidades que se tem. E a maior necessidade hoje é aqui em Angola. E chegamos no nosso segundo bloco. Tá super. Vocês puderam observar que as abordagens do nosso caro convidado ilustre, Marcos Freire, foram obviamente claras. Então, mais do que estar claro, eu gostaria, a tua clareza também, em correr no YouTube agora mesmo, pesquisar por Podcape Angola e subscrever. E não esqueça, se esqueceres, já sabes. Subscreva e ativa o sininho de notificação para tu não perderes nenhuma novidade. Nós vamos entrar no segundo bloco de pergunta, onde vamos falar sobre música, voz do céu. Vamos poder entender um pouquinho como o cantor Marcos Freire usa a música para transmitir mensagens do céu. Então, a primeira questão do nosso segundo bloco é: como a música se tornou o canal principal do ministério do cantor Marcos Freire? Olha, na verdade, tudo começou pela música, né? Sim. Então, tudo, absolutamente tudo, que eu hoje posso ser voz, desde, sei lá, um embaixador do SBT, desde pregador, enfim, né? Filantropo. É isso, né? Filantropo, né? A cabeça sim, tá meio da filantropia. É isso aí. Filantropo. Falei sim. Bem, né? Sim. Tudo isso veio com a base da música, né? Sim. Então, a minha primeira clareza do chamado sempre foi, na verdade, ser um ministro de adoração, né? Um cantor. Então, desde sempre eu compreendi que esse era o pilar fundamental. E aí, através da música, do louvor, Deus foi nos trazendo pessoas que nos ajudaram ao longo dos anos e continuam ajudando. E outras vêm chegando também por causa da música, para pegar na nossa mão e para fazer os avanços em outras áreas, como o Baluarte é um exemplo. Então, um exemplo, a primeira pessoa que veio até nós e que hoje é o principal, né, hoje não, desde que Baluarte existiu e é padrinho, e enfim, apoia e investe sem meio, é o William Bigode. Sim. E o William do Bigode, ele chegou até nós, hoje é nosso irmão, mas ele chegou até nós através de um louvor, Tu és meu socorro, né, meu baluarte. Então, o louvor, a música, ele é uma ferramenta poderosa, não só para dar visibilidade, né, não só para nos colocar em lugares também, mas também para atrair pessoas que não viriam, talvez, com a palavra sendo pregada, né, a palavra cantada, ela atrai de verdade. Então, hoje eu consigo lidar com todos esses cenários que a gente lida, mas entendendo que o pilar principal é a música, né? Não sei se lá na frente,
né, talvez a gente desacelere um pouco, mas eu não me vejo fora, né, desse ministério, né, esse universo assim, musical que é o pilar e a estrutura do meu ministério, do chamado e de tudo que a gente hoje desenvolve. A música é como essa isca, né, que lança e pesca, e ao mesmo tempo para a evangelização não tem ferramenta mais poderosa do que a música. Sim. E falando um pouquinho sobre música, o que é que mais inspira o cantor Marcos Freire na hora de compor ou interpretar um louvor? Olha, o que mais me inspira é a gente entender a estação que a gente está vivendo e a gente também hoje, né, baseado na estrutura que a gente tem, em calendário, enfim, a gente se prepara para compor. Então, exemplo, a gente estava compondo para o novo DVD agora de 10 anos de ministério, e aí eu tirei um tempo em específico para compor, e as composições vieram muito em linha com aquelas experiências que eu estava tendo com Deus ao longo dos últimos tempos, né? Então a gente tem um louvor que fala do preço do chamado, né? Que não adianta a gente trazer uma beleza muito grande para o chamado, achando que é um mar de rosas, que é um filme, né, de aventura, e a gente esquece que tem um preço a pagar, que existe uma renúncia, que existe todo um contexto que a gente lida e que ninguém sabe, existe um bastidor, né, que a gente tem que pagar mesmo o preço, não, enfim, de sacrifício pela cruz. Jesus já morreu, já ressuscitou, mas para o chamado tem um preço que se paga, né? Aí a gente fala também no projeto novo que sem Deus a gente não é nada. Tem canções também que diz que Jesus é a estrutura da nossa vida, é a base para todas as coisas. Então, para compor, eu me espelho e me inspiro muito na estação que eu estou vivendo ali. E falando em compor e sobre música também, eu gostaria de saber do nosso convidado se já sentiu que a música do que o senhor compôs ou também interpreta transformou vida, e qual foi a história que mais impactou? Nossa, são muitas, meu filho, muitas histórias que a gente Uma ouve. assim específica. E a gente fica, meu Deus. Eu acho que a que mais marcou, de tantos que a gente recebe, né, testemunhos de irmãos que foram tocados, tipo assim, às vezes tem uma canção que a gente nem imagina, aquela canção tocou de uma maneira tão poderosa, que transformou, que trouxe resposta, mas eu acho que a que mais me marcou em específico, além dos testemunhos que a gente recebe, foi o testemunho que eu vivi, né, com minha mãe. Sim. De uma canção que foi a Não É Homem Pra Mentir, que não, inclusive, é uma canção que a gente não escreveu, mas a gente fez uma versão em português dela na época, e minha mãe estava em estágio terminal, né, de câncer, de linfoma não Hodgkin, e essa mensagem, ela transformou o nosso ambiente, a atmosfera, e gerou muita fé, né? Então a gente provou de uma cura por o que a mensagem diz, que se Deus disse, a gente acredita, ele não é um pra mentir. Então a música ela tem um poder tão grande, dentre outros testemunhos de mulheres que engravidaram com a canção Eu Não Vou Duvidar, que inclusive eu regravei ela no DVD com a Camila Vieira pregando, ela entra pregando dentro dessa música, Não Vou Duvidar. Eu recebi um testemunho muito forte de uma mulher que fazia 5 anos que tentava engravidar e não conseguia, e depois de ouvir essa mensagem, ela deu à luz, assim. Então a gente escuta muitos testemunhos que nos marcam muito. E como o senhor lida com a responsabilidade espiritual de ministrar para multidões? Então, eu vejo o ministério de uma forma leve, né? Eu acho que já é muito pesado o bastidor que a gente lida, né? Então, de renúncia, de entrega, de querer uma coisa e ter que fazer outra, de renunciar a um desejo que a carne tem por causa do espírito, às vezes querer parar tudo, ficar em casa tranquilo, e aí Deus diz, não sai, vai servir. O ministério, eu tento trazer essa leveza para que a gente sirva no ministério de uma maneira que ele não nos mate, porque o ministério, ele matou muita gente, né? Não por causa do ministério, mas porque muitas pessoas, elas lidaram com o ministério ao longo de muitos anos em forma de tudo, né? Sem entender que existe graça, sim, que existe alegria, né? Que existe a presença de Deus ali. Então, para mim, o ministério tem que ter alegria, né? Tem que ter alegria no servir. E essa leveza faz com que a gente
consiga passar as etapas cheias de pressão de uma forma leve. Então eu lido com essa realidade da seriedade, né, do ministério, do preparo, né, de ministrar e tudo mais, de uma forma muito leve, para a gente não tornar mais pesado aquilo que já é pesado, né? A Bíblia fala que você quer me seguir, tome a sua cruz, né? Então esse tomar de cruz não é o tomar de outra coisa, né, a não ser das responsabilidades que a gente tem para lidar com elas. Então existe um peso de responsabilidade e de senso, né, de propósito. Mas se a gente traz essa leveza, essa alegria, né, de não ter como um peso, um esforço, um sacrifício, mas um prazer de servir ao Senhor, a gente vai conseguir lidar desde com multidões ou poucas pessoas ou momentos de muita pressão ou de muita leveza do mesmo modo, né, leve. E também tem um assunto assim que não quer calar. Estamos a vivenciar algo que... Porque nós assim, né, especificamente, nós temos um problema. Tem vezes, e em Tiago vem nos dizendo isso. Tiago 4,17 vem dizendo que tu que sabes fazer o bem e não fazes, comete pecado. E nós às vezes sabemos fazer o bem, mas só vamos olhar. Vamos esperar com que alguém venha e faz, e depois quando alguém vir fazer, nós vamos querer criticar. Tem um assunto que está aqui a rolar muito, concernente aos últimos acontecimentos de uma ONG também brasileira. E qual a opinião do cantor e o senhor Marcos Freire tem concernente a esse assunto? Olha, é muito delicado, mas a verdade tem que ser falada, né? Sim. Senão a gente não traz clareza, e a Bíblia diz que o povo sem conhecimento ele perece, né? Então certo. O conhecimento é a verdade disso, sim, né? A gente entende os dois contextos, né? Porém, minha vivência de mais de, 13, 14, 15 anos, em média, lidando com ações sociais, seja no Brasil, seja na África. Quando eu falo África, Angola e Congo, né, especificamente os dois países de África que a gente trabalha e a gente coopera, quando um vizinho faz algo por alguém dentro da nossa casa, isso pode se tratar do próprio Brasil, né? Eu estou em família, eu, minha mãe, meus irmãos, e aí chega um vizinho aleatório, nada a ver, que não tem nenhuma ligação, e esse vizinho vem e vê que o meu irmão, filho da minha mãe e do meu pai, tá mal vestido. Minha mãe e o meu pai vão achar ruim. Sabe por que vão achar ruim? Porque ao invés da minha mãe e do meu pai terem a atenção de bem vestir esse menino, o vizinho veio, aí traz vergonha. Então eu acredito que isso é necessário discernir no coração, entender no coração qual é a motivação disso. Eu tô com vergonha porque o vizinho veio vestir o meu irmão, ou eu tô com esse senso de responsabilidade, nossa, se o vizinho veio alertar e veio vestir o meu irmão que estava do meu lado e eu não percebi que ele precisava ser vestido igualmente a mim, eu preciso mudar, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer algo. Só que quando eu me responsabilizo nisso e me posiciono, eu não vou falar mal do vizinho. Eu vou dizer, vizinho, vizinho, parabéns, já? Tu fizeste um bom trabalho, porque você não só saiu da tua casa para vir vestir o meu irmão, né, que não estava tão bem vestido como eu, como você também me trouxe um alerta de que se o vizinho lá da casa veio, eu também posso fazer algo. Então eu acho que a gente tem que entender o porquê que houve toda essa viralização, essa falácia toda, esse falatório todo, né, de isso, é aquilo, será que foi por isso, foi por aquilo. Se vestiu o vizinho, glória a Deus que alguém veio vestir, entende? Eu acho que a gente tem que muito mais olhar o que tá dando certo ou aquilo que a gente acha que é errado. Porque, na verdade, em todos os contextos, quem apontou não foi quem foi favorecido. Sim. Foi quem não fez o outro ser favorecido. Então, será que a energia que está sendo gasta para apontar o como é a mesma energia que estão gastando para tentar encontrar uma solução? Eu acho que não, né? Senão o vizinho não precisava sair da casa dele para vir vestir o meu irmão. Sim. Então eu acho que a gente tem que realmente entender qual é a realidade. Agora, é claro, é óbvio, é evidente, a gente lida com pessoas. E pessoas, elas têm uma cultura diferente, sobretudo estrangeiros, né? Você, angolano, tem uma cultura diferente da minha. Eu, como te conheço mais,
quando eu digo te conheço mais como angolano, eu já sei me comportar na tua cultura. Então eu acho que a gente tem que entender também como é a cultura do outro, e se o outro está saindo, né, do lugar dele, do conforto dele, para poder fazer algo, né, por alguém que é meu, eu preciso muito mais aplaudir, né, por ser uma boa ação do que apontar. Porque só pelo fato de sair de casa vai ter erro, porque se expôs. Mas quem sou eu? Aquele que vai aplaudir porque ele saiu de casa ou aquele que vai apontar porque talvez ele não fez do jeito que eu acredito que tem que ser feito? Se na verdade eu achar ruim pelo jeito que ele fez, eu na verdade que deveria fazer. Então é melhor que eu me posicione fazendo do que eu me posicione apontando. Falando. É isso mesmo. Então, nós chegamos no nosso último, terceiro bloco, mas não estamos a ir ainda embora. Tem muita coisa ainda para se falar. Nós vamos entender mais um pouquinho, mas antes de nós falarmos, olha, eu vou pegar na minha garrafa d'água, vou dar um gole. Enquanto isso, você vai correr no YouTube, vai subscrever o nosso canal, vai ativar o sininho de notificação para tu não perderes nenhuma novidade. Isso mesmo, nenhuma novidade. Nós nunca avisamos qual é o convidado que nós vamos ter aqui no nosso programa. Nós sempre trazemos pessoas especiais, porque nós somos especiais, o nosso programa é uma coisa especial. Então corra, comente bastante e uma coisa também, compartilhe para com que mais pessoas possam ter acesso ao mesmo conteúdo que tu estás a ter. Porque nós não podemos ter só boa coisa sozinho, temos que compartilhar também o bem, né? Então, vamos aproveitar, entrar no nosso terceiro e o último bloco que vamos falar sobre missão que atravessa fronteiras. Mas como assim missão que atravessa fronteiras? O nosso convidado é missionário também, como nós todos sabemos aqui, mas mais do que eu vos explicar, vamos ainda entender um pouquinho o que ele tem a falar sobre missões. E eu gostaria de saber como o senhor nasceu, ou como nasceu o desejo de o senhor levar o evangelho além do palco em ações missionárias. Olha, eu creio que esse convite que eu recebi em 2012, né, para viajar para o Congo, né, foi o primeiro país de África que a gente pisou. Quando eu digo a gente, eu e o meu mano Jones. Sim. Isso abriu minha visão, né? Só que desde criança, na verdade, minha mãe ela ia muito para presídios lá na cidade de Campina Grande, onde eu nasci. E nessas idas para presídio, ela me levava, né? E aí eu entrava com ela no presídio para evangelizar os detentos ali. Tinha uma igreja na época, naquele presídio, e a gente ia sempre ali. Então, de algum modo, minha família me influenciava sobre essa questão do social, e isso cara, tá no coração de Deus, né? Tiago diz que esta é a verdadeira religião, pura e sem mácula, que agrada a Deus. É cuidar do órfão, da viúva e do necessitado, e não se moldar ao padrão do mundo, né? Então eu sempre vi isso em casa muito de perto, mas eu acho que esse convite de vir para o Congo, né, e servir ali 2 anos no campo missionário, morando, não saindo do país, ficando de uma forma integral 2 anos de forma consecutiva, realmente ativou em mim essa consciência do chamado, né, de que eu não era apenas uma voz. O que foi? Ah, tá. Sim, e... De que eu não seria apenas só uma voz de ministrar as pessoas, mas que Deus ia usar a minha voz para ser voz, né? Existe uma diferença de cantar e existe uma diferença, para um outro lado, de ser voz, né? Então eu sempre entendi que eu seria voz. E essa experiência do Congo de morar, de residir, de permanecer 2 anos no campo missionário, ativou muito essa consciência para dizer que nunca mais eu ia parar de servir. E eu gostaria de saber em que país ou contexto de país mais sentiste o impacto do seu ministério? Em que contexto? Ou nós podemos assim, no contexto missionário, em que país o senhor sentiu mais, assim, sentiu mais o impacto do seu ministério? Não, que o meu ministério tem salvado vidas até certo ponto, ou tem alcançado vidas até certo ponto. Eu vou te falar, tanto Angola quanto Congo, mas eu creio que o Congo, de uma forma muito especial, trouxe pra gente um marco, assim, né? Teve uma sessão na plenária lá em Brasília,
da senhora Damares, né, que é uma senadora e ela hoje é diretora da Comissão de Direitos Humanos, né, contra a violação aos direitos da criança. Sobretudo, ela carrega essa causa. E a senadora Damares, vendo a nossa atuação no Congo, nos convidou para entrar, né, dentro de uma sessão e representar toda essa causa que a gente defende, mas aquela sessão específica era voltada para situações vulneráveis, né, que crianças estavam vivendo em vulnerabilidade por causa de guerras, né? E aí ela convidou autoridades de outros países também que passam por conflitos civis e guerras, enfim. E dentro disso estava o Congo, e do Congo ela, né, me convidou para falar, né, sobre a causa. E naquele exato momento, enquanto acontecia a audiência, estava tendo a primeira travessia das crianças saindo de Goma para ir para Kinshasa. E a gente transmitiu, foi algo inédito, né, para o Brasil todo. A gente entrou de forma remota em Kinshasa, essa travessia, né? E no meio de toda essa visibilidade a gente conseguiu ser voz para essas crianças. Então eu vi que realmente a gente estava tendo um fruto muito relevante, né, do que a gente estava fazendo ali. E o que a juventude cristã precisa entender sobre missão hoje? A juventude tem que levantar, se posicionar. A gente está muito voltado nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha faculdade, na minha universidade. E essa juventude hoje, eu creio que ela está desperta, mas ao mesmo tempo tem uma confusão muito grande mental, né? De, quanto é que eu vou ganhar, eu preciso me informar para isso e aquilo. E nesse contexto todo de dúvida, o chamado vai ficando perdido, né? Vai deixando para depois, em algum momento eu atendo o chamado. Então eu creio que a juventude ela tem que acordar para cumprir o chamado rápido. E cumprir o chamado rápido não é quando eu for formado em medicina, né? É quando eu entendo que eu sou filho de Deus e posso levar esse amor para a vida de alguém. Então a gente quer muito esperar o melhor ambiente, o melhor momento para cumprir o chamado. E não existe isso. Nunca vai estar favorável o ambiente, nunca. A gente sempre vai nos lidar, né, com um ambiente desfavorável, falta de recurso, visibilidade, acesso. Nunca vai estar bom o suficiente para a gente cumprir o chamado. Então se a gente esperar o melhor momento para cumprir, a gente nunca vai cumpri-lo. Então que haja esse despertamento na juventude de cumprir o chamado rápido, é urgente a causa. E que conselho o senhor deixa para quem sente o chamado, mas ainda não sabe por onde começar? Olha, começa onde você está. Deus não vai te colocar em novos lugares se você não é fiel no lugar que você está. Né? A Bíblia diz, sede fiel primeiro no pouco, para que no muito o Senhor te coloque. Sim. Então, se eu não sou fiel aonde Deus está, e não necessariamente o pouco é a quantidade de recurso, o que é pouco para o mundo não é o pouco para Deus. O pouco para Deus é ser fiel aonde você está. Né? Para o mundo, o pouco é ter pouco dinheiro. Aí, se você é fiel no pouco dinheiro, você vai ser colocado no muito. Não tem nada a ver. Para Deus, o pouco é ser fiel aonde eu estou. Seja um lugar que eu sonhe ou seja um lugar que eu não sonhe. Então, se você quer viver do chamado, seja fiel aonde você está. Eu estou numa igreja local, minha igreja tem 10 pessoas. Seu papel é abençoar as 10 pessoas que estão ali. Porque se você for fiel para abençoar aquelas 10 pessoas, Deus vai te elevar para uma nova estação. E essa nova estação não é necessariamente o muito para alcançar milhares. É talvez um ambiente que você alcança uma. E essa uma pessoa pode alcançar milhares de pessoas. Então eu acho que para se atentar é servir aonde você está. Se você não serve aonde você está, você não é digno para sair daquele lugar e servir em outro lugar. Sim, e falando, né, sobre servir, eu gostaria que o senhor também deixasse uma deixa e gostaria de entender mais um pouquinho sobre projetos futuros. Eu sei que o senhor está com um projeto magnífico, a United, isso não sei se falei certo, sim, United Conference, e eu gostaria que o senhor tocasse mais um pouquinho nesse ponto. Olha, as conferências elas começaram, né? A gente iniciou a primeira em novembro do ano passado, sim. Só que teve a gravação em setembro. Então setembro foi a primeira gravação do projeto United, né? E depois a gente saiu em conferência em novembro, dezembro e agora janeiro a gente tem mais uma conferência, né? Dessa vez em Orlando. E a gente vê que é um movimento, né, que está fluindo e está alcançando muita gente, né?
E quem chega é impactado, é um momento de louvor, de oração, de profético, de ativação. E a gente está com muita expectativa de levar essa conferência para outros lugares que Deus realmente direcionar. Então a United Conference ela é uma visão mesmo que significa unidos, né? Então a gente está vivendo essa unidade de igrejas, né, de irmãos de várias denominações, várias culturas diferentes para realmente adorar Jesus. Isso mesmo. Então, pessoal, nós chegamos mais uma vez ao nosso fim, ao fim do nosso programa. Mas, para já, muito obrigado. Nós só somos nós porque vocês estão aí. E muito obrigado por vocês se manterem aí todo o tempo e apreciarem a nossa entrevista. Foi simples e foi tudo bem esclarecido, foi tudo bem óbvio. E obrigado. Aproveita, deixa o teu like, subscreva o nosso canal, ativa o sininho da notificação para tu não perderes nenhuma novidade. Tio Marco, eu gostaria que o senhor deixasse as últimas considerações, se tiver abraços para deixar também aqui. Normalmente em Angola nós temos pela mania, temos um convidado, deixar um abraço aí especial. Pro tio Johnny também. Um abraço pro tio Johnny. Eu gostaria... Amém. Estou muito orgulhoso de você, que está um comunicador maravilhoso, né? Se expressando tão bem. E uma honra para mim hoje estar aqui, podendo compartilhar nesse tempo com sua audiência, com quem nos ouve, quem nos assiste. Um beijo para todo mundo do Baluarte aqui em Angola, em Luanda, que tem sido abraçado por essa visão e que a gente se mantenha firme no Senhor, com os olhos nele. E você que está nos vendo, se te tocou essa mensagem, compartilha com alguém nos grupos de WhatsApp, leve essa mensagem o mais longe possível e que a gente possa crescer em Deus cada vez mais. Não, mas agora nós falamos tanto, não é cantor, nós não podemos deixar assim sem nenhuma palhinha. Verdade. Alguma coisa assim de sal, tipo arroz doce. Gostaria que o Marco deixasse uma palhinha básica. Uma música assim. Então tá bom, vou... Bastidores está acontecendo algumas coisas, sim, né? Sim, eu gostaria que o tio Marco deixasse uma palhinha assim do novo. Vou deixar. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Amém! Glória a Deus! Então, para você, pessoal, que se manteve aí, muito obrigado, porque eu sei que tu és um seguidor fiel. Muito obrigado mesmo. Mas não esquece da nossa dica final. Tudo começa no nosso pensamento. A mente é fértil, para sonhar não tem limites. Pense alto, pense longe e alcance, porque pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultado. Tudo depende do teu pensamento. Espero ver você no próximo episódio. Bateu! Foi!